Bom, Amanda Ramalho, ela é graduada em Biblioteconomia pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus, FAINC, e pós-graduada em Docência no Ensino Superior. Colaboradora do programa Cielo desde 2009, atualmente é membro da coordenação do programa Cielo FAPESP, onde desempenha a função de coordenadora do projeto Cielo Livros, na qual participou de todas as fases de implementação, sendo responsável pelo gerenciamento da produção dos e-books e exportação de metadados para as bases indexadoras nacionais e internacionais. Ela vai apresentar aqui alguns casos de uso em publicações digitais. Então, Amanda, primeiramente, obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite e palco é tudo seu. Muito obrigada. As mulheres nesse evento pegaram uma responsabilidade muito grande, né? A Gabriela ontem por dar uma ligação no assunto e eu por ser a última apresentação do dia, ainda tá com todo mundo aí ligado, então espero não assustá-los com a quantidade de códigos e siglas e tudo mais. E, bom, como foi falado, né, eu tenho formação em biblioteconomia, então eu sou bibliotecária, mas por trabalhar tanto com metadados e essa parte tecnológica da coisa, eu costumo brincar que eu sou cybertecária. E muita gente pergunta, né, porque até na minha assinatura de e-mail tá como cybertecária. E, bom, eu trabalho no Cielo desde 2009. Em 2011, passei a compor a equipe do Cielo Livros, onde eu produzia livros digitais e pesquisava sobre formatos de interoperabilidade entre bases. Confesso que fiquei bem assustada quando eu comecei a fazer essas pesquisas, porque na faculdade de biblioteconomia ainda era muito tudo arcaico, então eles só falavam sobre livros impressos, né? E quando eu entrei no Cielo, que é uma base de dados e tudo mais, e fui pesquisar essa questão das lojas, livros digitais, aí comecei a me deparar, né, com alguns nomes, Onyx, Cabart, EPUB, HTML e tudo mais, e é algo bem curioso, né, porque é um lugar onde os bibliotecários estão incluídos, mas isso ainda não está tão enraizado na profissão. E, bom, o projeto Cielo Livros, só dando uma introdução, né, para ver aonde é que a gente está se metendo, ele é um projeto de livros onde o objetivo é a indexação de livros acadêmicos de editoras universitárias em formatos digitais, promovendo a visibilidade e interoperabilidade das produções acadêmicas das universidades. O projeto foi lançado em 2012, hoje nós já temos 14 editoras, e naquela época, quando a gente começou a conversar sobre a disponibilização dos livros, um dos nossos primeiros desafios foi que as editoras universitárias só tinham os arquivos impressos dos livros. Não era comum elas terem publicações digitais. E quando elas tinham, que falavam, sim, a gente já produz livros, a gente ia ver, era, na verdade, o PDF, né? E até uma grande discussão, falando, não, mas eu não posso considerar o PDF como um livro digital, né? E aí você tem toda uma questão de filosofia para explicar por que formato EPUB, o que ele traz de vantagens e no que a gente pode combinar os dois formatos. E é curioso quando saem alguns resultados de pesquisas apontando que o livro digital não alcançou tanta representatividade de porcentagem de venda e não é ainda o formato queridinho dos leitores, porque hoje não é tão cultural no Brasil as editoras fazerem o formato digital por livre e espontânea vontade, né? Ou por colocar isso nos processos internos das suas editoras. Então, é muito comum produzir um ou outro, ver como é que ele está saindo, está tendo downloads, não sei, talvez eu pense em colocar meu catálogo inteiro. Então, é um fato curioso, como a gente quer ter representatividade, como a gente quer que esses números aumentem, sendo que ainda estamos caminhando para colocar todo o catálogo em formato digital. E o EPUB, ele não é um assunto simples, vocês já viram ao longo desses 2 dias, né? Envolve HTML, envolve XML, tem códigos e mais códigos e ainda tem a documentação das lojas querendo complicar um pouco mais a sua vida. Só que assim, se organizar tudo direitinho, a gente consegue se entender. E só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho da bronca, eu até coloquei isso na minha apresentação também,
uma das principais recomendações que eu faço para quem me pergunta sobre livros digitais é: não procure modelos na internet e tente imitar, tente fazer somente com substituição de texto e tudo mais. Procure as documentações oficiais. Então, no site do IDPF tem a documentação completa do EPUB 2, do EPUB 3, do EPUB 3.1 agora. Depois que ele teve essa junção com o W3C, tem o site oficial agora tem o site, né, do W3C, onde tem todos os links para as comunidades, para onde você pode participar das discussões e tudo mais. Como já falado aqui ao longo do dia, tem agora nosso grupo brasileiro, então onde as discussões podem ser em língua portuguesa e depois isso será levado para o W3C internacional. O GitHub de publicações é muito legal dar uma fuçada ali, porque você consegue ver que algumas dúvidas que a gente tem ao produzir o arquivo EPUB, as pessoas que estão discutindo esse assunto lá, elas têm as mesmas dúvidas que você. E por diversas vezes, como é um público engajado em dar modelos e tudo mais, você pode encontrar um exemplo de algo que você não sabia como fazer e ali eles te dão, você tem uma ideia do que o mercado está fazendo, quem teve uma ideia de utilizar determinada tag de uma forma. E tem o nosso repositório no GitHub também, onde essas mesmas discussões estão em língua portuguesa. E aí, o que eu disse, que tem a documentação das lojas que podem atrapalhar um pouco esse processo, é que aqui, né, tem a documentação completa do EPUB, então é muita coisa. Cada loja digital tem a sua própria documentação para falar sobre a regulamentação do formato EPUB que aceita. Então, aqui está a do Google. O Google tem essa página completa falando que tipo de informação aceita ou não, JavaScript, suporte a idiomas e tudo mais. É muita informação. Cadê? Sim, isso daqui é do Google. A Kobo também tem uma página, o Fernando, até em parceria com o Hermida, eles fizeram a tradução dessa documentação, porque está todo em inglês, uma página completa, muito mais detalhada do que as informações do Google. E a Amazon, o PDF dela, esse daqui é recente, foi lançado agora em janeiro de 2018 com atualizações, e ele tem também uma série de requisitos. Então, qual que é o grande desafio? Quando a gente pega a documentação do EPUB original e começa a montar lá nosso esqueminha, fala, nossa, que legal, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Quando você manda isso para as lojas, às vezes elas não aceitam determinadas informações que você coloca dentro do EPUB. E aí foi um longo trabalho da gente pegar documentação oficial do EPUB, documentação de cada uma das lojas, fazer um modelo em comum para que todas aceitem as mesmas informações e poder mandar um único arquivo, não ter que ficar montando 3 arquivos diferentes para todas, né? E aí o que eu falei que elas às vezes complicam a nossa vida. Por exemplo, olha a recomendação da Amazon. Não adicione uma capa em HTML no seu conteúdo. Quando você vai na documentação da Kobo, ela fala, é recomendado que você adicione uma capa em HTML no seu conteúdo. E aí você fala, o que eu faço, né? Qual que é o certo? Até levei isso para o fórum do W3C Internacional, falando, olha, a documentação do EPUB, ela fala, você pode adicionar uma capa em HTML no seu conteúdo. A Amazon me restringe e fala para eu não usar. A Kobo pega e fala que é recomendável, porque cada uma configurou o seu sistema para ler essa informação de uma forma, né? Ninguém me respondeu, mas tudo bem. O que eu fiz? Eu estou colocando a capa, porque eu prefiro que a capa, de repente, apareça duplicada na Amazon do que não apareça na Kobo, né? E fora que tem determinados dispositivos que
ele lê aquela capa com a tag tudo bonitinha, falando no content que determinado arquivo de imagem é a capa do livro, e tem um dispositivo que não, ele só lê se eu colocar a página no HTML, listar isso na minha relação de arquivos, falando que aquela página em HTML é a primeira página do meu livro, né? É uma grande questão. E aí as pessoas costumam brincar comigo, né? Falar, nossa, você é bibliotecária, deve ler muito. Eu leio, mas não pelo motivo que você pensa. E aí, sabe aquela imagenzinha dos fios, né? Todos embolados? Colocando isso na nossa realidade, é até algo que ontem foi falado pelos meninos, né? Quando você tem somente um texto, sem identificação nenhuma, nós, humanos, se a gente prestar atenção, vai olhar e falar, bom, dengue, teorias e práticas. Ah, tá, esse é o título. PT. Ah, é o idioma. Ah, vale. Ah, é o autor. Se você para ali para reparar nesse conteúdo, você até consegue identificar o que ele está querendo dizer. Mas quando você leva isso para um sistema ou para um computador, né, para um banco de dados, você tem que fazer uma classificação disso, você tem que estruturar esses dados. Então, como a gente já viu que o EPUB ele é um pacote geral de arquivos, para que cada arquivo funcione corretamente da forma que você preparou aquele arquivo para ele abrir no seu dispositivo, tem um arquivo específico que ele organiza toda essa bagunça, aqueles fios organizadinhos lá da segunda imagem. E aí, dentro desse arquivo, ele é baseado em XML, foi uma discussão do tempo do EPUB 2, né? Que tipo de estrutura fazer dentro desse arquivo. O XML, ele foi usado devido à generalidade e simplicidade. Então, hoje, muitos sistemas conseguem interpretar muito mais fácil o XML, porque ele é regrado, ele é compatível e é um menor custo para você poder fazer um sistema que leia esse tipo de material. E aí, dentro desse content, ele tem a estrutura, que é o metadado do arquivo EPUB, o manifesto, que é tudo aquilo que vai dentro do seu arquivo, a famosa espinha, que é exatamente que ordem cada arquivo vai abrir do seu EPUB. Então, a capa, ela abre ali como primeiro, quando eu abro o arquivo EPUB, porque nessa espinha ela está identificada ali como sendo o primeiro arquivo. Como que eu sei que o segundo são aqueles elementos pré-textuais? Porque está organizado aqui que ele é o segundo arquivo a abrir quando você mexe, coloca a página para o lado, né? E aí eu gostaria de dar uma atenção maior a esse elemento de metadata, de metadado dentro do arquivo EPUB, porque hoje as lojas, elas ignoram essa informação, então elas não utilizam para poder carregar informações em sua base, por mais que aqui ela seja uma informação um pouco mais completa. Você só vai colocar esse tipo de metadados numa loja quando você fazer o envio do Onyx, né? Que é um formato específico para ter esse envio de metadados entre lojas. Só que com a modernização do EPUB e as discussões, a evolução, EPUB 2, EPUB 3, EPUB 3.1, já dá para perceber que quando eles lançam alguma atualização da documentação, sempre tem uma alteraçãozinha nessa parte de metadado. Então, eles estão começando a se preocupar de que forma isso daqui está sendo colocado dentro do livro eletrônico. E a comparação que eu costumo fazer é que, no nosso livro físico, a gente tem a ficha catalográfica do livro, né? Aqui. Para que servia a ficha catalográfica antigamente? Para você conseguir localizar esse livro numa biblioteca física. E isso já ficou tão enraizado dentro do livro que a gente simplesmente sabe que, por regra, todo livro tem a sua ficha catalográfica. E quando a gente está falando do livro digital, a gente faz uma reprodução da ficha no HTML, só
coloca as informações dentro de um quadradinho bonitinho. E ok, só que essa informação, ela não leva àquela identificação semântica. Então, para o livro digital, isso daqui é somente texto. Ele não está sendo lido como uma identificação, que isso é um título, que tem informação do ano, do livro e tudo mais. E qual que é a modernidade da ficha catalográfica? É o HTML do livro, é o metadado do livro eletrônico. Então, aqui é onde eu vou colocar as informações eletronicamente da minha ficha catalográfica, né? E aí, não existe... Esse padrão aqui, ele é baseado em Dublin Core. É um esquema para você poder estruturar algumas informações em páginas de internet, muito antigo, só que ele é muito amplo. Ele tem, no máximo, acho que 16 campos para você colocar informações bibliográficas de livros, né? E aí, o que eu já percebi com o longo do tempo é que estão cada vez mais colocando mais informações baseado no Dublin Core. A documentação do EPUB, ela fala que você só tem 3 itens que são obrigatórios você colocar, que é o título, o idioma e os autores. Mesmo assim, a gente encontra EPUBs hoje que não tem essas informações básicas. Então, a documentação do EPUB, ela te fala que as 3 obrigatórias são essas. Mas a lista de metadados opcionais, ela é grande. E aí, começou aquele problema. Bom, eu tenho o título, já estou falando lá em cima que o livro é em português do Brasil. E esse título, ok, já está subentendido que ele é português do Brasil. Mas e se eu quiser colocar um título em outro idioma? E se eu quiser complementar esse tipo de informação? Aos pouquinhos, eles foram agregando determinados tipos de informações nesse metadado para que você tenha um enriquecimento dos dados que você fornece. É a mesma coisa que eu levei também para a discussão do grupo, que aqui tem uma tag de data. E aí, quando você vai pesquisar, o que eu coloco na tag de data? A data do livro. E tinha gente que falava, não, você tem que colocar a data do EPUB, quando o EPUB foi feito. Eu falava, não, mas se o livro é de 2000 e eu estou fazendo o livro em 2018, não faz muito sentido eu colocar que a data do livro é 2018, porque se as lojas começarem a carregar essa informação, eu vou ter como se fosse um livro atualizado na minha biblioteca, sendo que ele não é. Pode parecer besteira, mas quando a gente lida com livros científicos, principalmente da área de medicina, um livro escrito com uma pesquisa de 2000 e um livro escrito com uma pesquisa de 2018, você pode matar uma pessoa. E aí eu trouxe aqui um exemplo de algumas discussões que eu já estou vendo em alguns fóruns, em alguns modelos de metadados. Então aqui, antigamente, não existe padrão para você colocar informação de autor no EPUB. Ele só diz que você tem a tag autor. Então, se eu coloco isso daí de qualquer forma, o validador de EPUB e tudo mais, ele não vai dar problema, ele não vai falar que está errado, porque ele não vai checar se a informação está correta. Ele só vai me dizer que, ok, a tag foi incluída. Só que isso vai muito da sua... Não bem noção, mas isso vai muito da sua interpretação que você dá para o tipo de dado que você está fornecendo. Então, aqui, isso daí é um modelo que antigamente via muito, e até mesmo nós fazíamos nos nossos EPUBs. Então, colocava os autores, né, todos juntos, ali está org, porque são organizadores desse livro. E para onde que o EPUB está caminhando para poder fazer a representação desses dados? Algo semelhante a esse. Então, eu vou colocar a tag de autor ali em cima, nome completo, da forma padronizada, e eu eu vou criar um meta refines para dizer que eu estou definindo essa informação que eu coloquei anteriormente, para falar que esse autor ele é um organizador, e embaixo eu estou te dando a forma normalizada de colocar esse dado, e estou falando que ele é o autor 1. E aí tem, de novo,
o autor 2, na sua forma normalizada, estou falando que é outro organizador, estou dando a sua forma organizada, e ele é sequencial 2. Isso, a gente espera que os leitores eles possam se adaptar para interpretar esse tipo de informação. Porque quando você tem a sua biblioteca com vários EPUBs e quer colocar a informação de forma organizada, os leitores eles não estão adaptados para poder fazer esse tipo de diferença. Se eu quero colocar o meu autor organizado de forma alfabética pelo nome dele ou pelo sobrenome, acredito que o sobrenome é muito mais eficiente, né? E etc. E aí, isso daqui também foi uma última recomendação, documentação que eles lançaram no site. Você tinha um identifier. Esse identifier, na documentação padrão do EPUB, ele diz que você poderia usar vários tipos de informações. Uma sequência numérica adotada por você, o ISBN, o número DOI, enfim, ele fala que nesse campo você pode usar vários tipos de informações para identificar esse conteúdo. Na documentação da Kobo e da Amazon, ela sugere que essa informação seja o ISBN. Só que isso você não tinha como diferenciar, você só sabia que tinha o campo identifier. E aí agora tem alguns esquemas que são acoplados ao formato EPUB para você falar que tipo de informação você está fornecendo ali. Então aqui é um exemplo do DOI, tem também o do ISBN. E aí, fazendo outra menção àquela imagem dos fios, aquela imagem dos fios todas desorganizadas e tudo mais, isso daqui seria a nossa imagem dos fios, porque não sei que classificação utilizam numa banca de jornal para poder colocar o conteúdo ali, mas normalmente quando você chega e pergunta para o jornaleiro, ele sabe exatamente onde está aquilo que você está procurando, seja pelo nome da revista, pelo assunto, enfim. Agora imagine isso na nossa biblioteca digital. Se você não coloca essas informações mínimas para poder dar a organização adequada para o seu leitor, isso que é a importância dos metadados dentro do arquivo EPUB. Então, por mais que não seja acusado no validador que você não colocou, ou por mais que não seja amplamente usado por todo mundo, ou por mais que, é um arquivo oculto, ninguém está vendo, isso daqui, conforme os leitores vão se atualizando, eles podem ficar cada vez mais visíveis. Então, aqui eu tenho já a biblioteca atual do iBooks, que ele já te dá lá as classificações por título, por autor e por categoria, que na verdade a categoria, o que ele lê aqui, é aquela tag de assunto do livro. Então, se você começa a colocar os assuntos bonitinho, estruturado, você pode facilitar isso em quem vai acessar o seu arquivo EPUB. E aí aqui eu coloquei também um exemplo do Audico, que é muito conhecido também para leitura de EPUBs. Ele te dá a descrição, ele te apresenta já alguns metadados, inclusive o ano, que no iBooks ele deixa isso um pouco oculto, já o Audico já começou a mostrar. Então pode ser que a gente esteja caminhando para que as bibliotecas se adequem a esses metadados que estão. E outra regulamentação também que saiu recentemente foi que nesses metadados você pode agora colocar um link para dizer onde que o arquivo ONIX desse livro está disponível. Então, vamos imaginar o cenário ideal que amanhã uma Amazon, uma Kobo da vida, você não tenha que ficar mandando vários arquivos para eles. Você manda só o arquivo EPUB, eles conseguem ler dentro do arquivo EPUB aquele caminho onde está o ONIX e eles fazem o carregamento. Então, isso vai facilitar. Então, são diversas informações ali que é sempre bom a gente estar atento. E trazendo alguns casos de uso de livros que a gente já trabalhou lá no Cielo, esse daqui é um livro de dengue, esse é o PDF do livro, muito bonitinho, e às vezes os editores eles são cautelosos com o seu conteúdo. Então a gente procura ao máximo reproduzir a identidade visual do livro para o livro digital. E esse é um modelo muito legal porque
Tem as coluninhas, está tudo pintadinho, bonitinho, então cada cor representa ali a informação. E quando a gente fez isso pro livro digital, pro EPUB, a gente conseguiu reproduzir as cores, fazer tudo direitinho. Só que tem um problema. EPUB, agora, ele tem aquele formato sépia, tem o modo noturno. Quando uma pessoa que estava lendo esse livro eu colocava no modo noturno, ela perdia toda a referência. Então, não adianta somente eu colocar uma tag para eu esconder as linhazinhas e tudo mais para deixar o aspecto gráfico do livro o mais próximo possível. Eu tenho que pensar nas inúmeras formas que o usuário vai acessar esse livro. E aí, o que nós fizemos? Colocamos as linhas brancas, é exatamente o mesmo arquivo. Então, aqui não dá para ver, tá igualzinho o PDF. Olha o PDF, olha o do EPUB. Só que por trás disso, o que nós fizemos? Colocamos os xizinhos na mesma cor da coluninha, né, da linha e tudo mais. Então, isso, no formato regular do livro, aparece tudo igual. Mas se por acaso a pessoa for ler no formato noturno, ele se adapta para apresentar a informação e eu não perder esse tipo de conteúdo. Mesma coisa aqui, outra tabela bonitinha, não tem linha nenhuma. Então, o que delimita é as cores, né, imagens e tudo mais. Aqui ela é ampliada. E quando eu colocava no formato noturno, eu perdia toda essa minha identificação visual do que é cabeçalho, de onde começa e termina a informação de cada imagem. Também colocamos ali as linhas branquinhas para ter essa experiência de usuário, né? Aqui, mesma coisa. Então, cada bloquinho de uma cor bonitinha. Aqui tem uma grande questão que, quando tem fórmulas matemáticas, a gente ainda captura em imagem, não faz em SVG, porque como o Cielo não produz o conteúdo, não diagrama o livro desde a sua origem, a gente pega já o livro impresso e transforma isso para o digital, então ainda não está sendo muito usado a diagramação em SVG, tudo mais, onde isso daqui seria possível, ficaria mais bonitinho e até com uma qualidade melhor. Então, por isso que no formato noturno, esse bloquinho ele fica ainda verde, porque é uma imagem, né? Mas acontecia a mesma coisa, ele perdia as linhas e você coloca as linhas brancas. E as funcionalidades do EPUB, você consegue aplicar não somente para aquilo, para o que eles foram feitos. Então, no caso das notas em pop-up, é uma facilidade, claro, para você não ter que mais ter aqueles links de ida e volta. Só que nesse caso, nesse livro, ele tinha um glossário gigante. E aí nós colocamos, né, a informação da explicação das palavras também em formato pop-up, para facilitar, para a pessoa não ter que ficar clicando, porque no design do livro, as palavras elas eram em laranja, toda bonitinha, para indicar que aquela informação estava no glossário. Então, para a pessoa não ter que folhear e ir lá no final ou levar um link de ida e volta, a gente colocou isso também. E aqui é um outro exemplo de coisas que você pode fazer com o seu arquivo que não estão restritas somente a usos dentro do EPUB. Como nós trabalhamos com livros acadêmicos e o Cielo ele tem uma identidade de preservar a informação científica e um dos nossos ideais é montar uma base bibliométrica de livros, nós começamos a utilizar desse HTML que a gente montava para poder fazer o EPUB para colocar algumas informações específicas dentro dele. Então, essa tag de referências é uma class aonde eu identifico todo o bloco de referências que tem dentro desse livro. E depois, o que eu consegui fazer? Através de programação da linguagem Python, a gente conseguiu fazer um programa para varrer todo o nosso acervo, todo o acervo que tivesse essa tag referências, com o pezinho ali, que é onde você delimita os parágrafos, eu pedi para puxar tudo num arquivo Excel. Quando eu fiz esse find da minha base de dados, eu consegui ter a informação de que
em 952 livros que eu tenho publicados, eu tenho 150 mil referências bibliográficas deles. Então, é um tipo de coisa que eu fiz dentro de um arquivo EPUB por colocar uma informação que não tem diferença nenhuma para o leitor, porque é uma classe de CSS, só que eu consegui dar uma informação semântica que foi usada para outros fins. São possibilidades. E nisso, com aquela informação dos metadados, o que eu consigo fazer também? Eu consigo, no find dessa minha base, pegar todos os content, todos os titles, todos os títulos que tem dentro dele, puxar toda a coleção de livros, os títulos de todos os livros, consigo puxar os autores, consigo puxar ano. E por que não utilizar essa informação para eu já montar um arquivo Onyx que depois eu vou mandar para uma loja, né? Então, eu estou facilitando aqui a informação por causa da identificação, que me permite montar esses scripts para coletar dados. E aí, uma informação, eu adoro usar essa imagem, outdoor com Wi-Fi. Quem disse que online e offline não se misturam? Então, eu gosto de usar essa imagem para quando eu converso com editores, me falam, mas livro digital, não sei, tenho já o meu impresso. E eu falo, olha, tem como você fazer trabalhar em benefício do outro. E as lojas, elas te dão essa possibilidade quando você, ao enviar um metadado, você relacionar o metadado do livro impresso. E aí, elas aparecem assim, o e-book, o Kindle, a capa como é o livro impresso, ela associa esses dois, e quando a pessoa acha o livro impresso e acha toda a informação, tudo bonitinho, ela habilita essa informação de dê uma olhada, porque eu tenho um arquivo EPUB associado a esse arquivo impresso. E nós, como trabalhamos com muitos livros em acesso aberto, eu já tive editoras me procurando e falando assim, olha, foi tão legal porque eu coloquei meu livro gratuito na internet e pelo fato das pessoas encontrarem o livro e folhear, ver que é interessante e tudo mais, vieram até a editora procurar o impresso. Então, você faz um formato trabalhar em prol do outro. E também a Amazon ela tem uma informação bem legal. Aí eu pus um slide mais pra frente, mas enfim. Isso daqui foi até algo que o Horácio comentou numa apresentação da Amazon. Ela apresentou esse gráfico, onde diz que essa opção de dê uma olhada, ela pode aumentar em até 50% a venda do seu livro, né? Porque a pessoa ela não vai simplesmente ver a capa e ver a informação de sinopse, ela vai conseguir dar uma folheada, ver o conteúdo. E as publicações simultâneas, que aumentam em 11%, e nisso ele fala que ter as duas versões do arquivo também contribuem para aumentar em 50% a venda. E aí, essa informação interessante, que a Amazon ela tem um botãozinho, quando você encontra um livro impresso e não tem o formato digital daquele livro, o usuário ele pode apertar lá, falar, gostaria de ler esse livro no formato Kindle. Ou então, quando a pessoa pesquisa no sistema da Amazon um determinado nome do livro e coloca do lado, tipo EPUB, Kindle e tal, e não tem esse tipo de arquivo na plataforma, se só tem o impresso, isso tudo é contabilizado e eles fazem um ranking dos livros mais procurados que estão somente em versão impressa e que é de interesse público você colocar esses livros em formato digital. E é legal porque a Amazon fornecia de mês em mês, às vezes de 15 em 15 dias, alguns relatórios por editora dessas procuras. E isso servia de parâmetro para a editora ver quais livros que ela gostaria de colocar na versão digital. Então, para você ver, que no momento que a pessoa pesquisa, não tem o livro digital, mas é de interesse. Então, se tivesse, era uma compra naquele momento, né? E aí, outra informação interessante também é que, infelizmente, por mais que os arquivos EPUB, eles tenham toda essa questão do texto completo, texto estruturado, semântica,
os navegadores, eles ainda não são capazes de fazer a indexação do texto completo. Eles não conseguem ler o conteúdo dentro do pacote EPUB. Então, para você ter uma indexação de texto completo na internet, você precisa ou colocar esse conteúdo em HTML disponível em algum lugar. No caso, quando a gente trabalha com livros gratuitos, isso não é um problema. Ou você envia ainda, da forma arcaica, o PDF para o Google, para ele poder indexar as palavras completas. Mas aí, o que é o legal? Ele faz a indexação das palavras. Quando alguém pesquisa no Google determinada temática e encontra um texto ou um trecho do livro dentro do Google, ele te dá aqui a opção de comprar o livro digital. Aí sim você é encaminhado para Google Play para poder comprar o formato EPUB. Coisa que o Google, a Amazon poderia facilitar um pouco nossa vida se eles fizessem essa indexação do texto completo, né? Não somente utilizar de questões de palavra-chave, resumo, título, tal, para tornar esse livro detectável. Bom, em geral, é isso. Muito obrigada. Perguntas? Opa, tudo bom? Olá. Na verdade, posso fazer uma pergunta que não é especificamente para você, mas tem a ver com o contexto. Eu fiquei meio encucado de manhã. O Antônio da Buchinanda ele comentou que os livros ainda, primeiro, que obviamente a maior produção de livro em EPUB acessível hoje é a produção de governo, né, que é o grande incentivador disso. Só para vocês terem ideia, o MEC deve comprar da ordem de 10 milhões de reais em produção de EPUB no Brasil, talvez o maior player de compra cliente seja o próprio governo. E ele comentou que os livros eram inelegíveis, e daí, pena que não está aqui, mas talvez o Fernando possa responder isso, porque ele é da Buchinanda. Em que ponto que vocês consideram que o livro de governo é inelegível e qual a diferença desse livro com uma obra de mercado? Porque assim, só para a gente ficar no contexto aqui, o edital ele é super restritivo. Você até comentou, o edital de livro didático ele é muito chato. Então ele exige que, por exemplo, um livro não possa ter DRM, não pode ser criptografado. Ele exige que, por exemplo, todos os créditos vão no final do livro, ele exige que você tenha um controle de corpo, uma questão de dislexia. Eu até notei aqui que são vários pontos que tem que ser já aderente à norma 3.1, que é a última do EPUB, por exemplo. Ele obriga que você tenha a descrição de imagens, que todas as formas sejam em HTML, no caso que você comentou ali, o livro didático em particular, já carrega um HTML. Só para vocês terem ideia, sei lá, são mais ou menos mil obras no programa de governo, a gente tem da ordem de 1,5 milhão de fórmulas no HTML. Então, nesse contexto de inegibilidade, digamos, do livro, eu gostaria que vocês explicassem o porquê inelegível e por que um livro de mercado é legível e o livro de governo não. E essa é a primeira pergunta. Se puder me dar uma posição. Tá. Desculpa, eu só estou perguntando isso porque eu sou o maior produtor do Brasil hoje desse tipo de livro e eu tomei essa crítica direta, na verdade, tá? Eu não sei qual é. Eu não tenho noção de qual livro o Antônio se referia. Eu não sei se ele se referiu ao uso do CSS, não sei do que ele estava falando exatamente. Mas eu sei que a produção de livros digitais para o mercado de livros digitais do MEC é complicado, realmente. E ele exige uma adaptação muito grande. Realmente existe uma adaptação muito grande porque geralmente os livros, eu acho que tem uma diferença, talvez deve existir uma diferença nesse sentido que um livro acessível ele é pensado para uma plataforma, ele leva menos em consideração a parte visual, né? Acho que é essa, não sei se é essa, eu não sei se eu segui essa, e mais pensado para os softwares leitores de screen readers, né? Então inclusive o edital do MEC, ele diz que você precisa fazer uma adaptação desse visual. Eu não sei dizer porque o Antônio entendia nesse sentido. Mas o que eu sei é que dá um trabalho enorme preparar esses livros e precisa uma adaptação muito grande, né? Sobretudo porque é outro perfil, não é só um perfil, essa adaptação. O Antônio mostrou uma adaptação
que era de um livro comercial e tentando manter a mesma identidade. Já num livro acadêmico, essa adaptação tem que um livro educacional tem que levar em consideração outros tipos de coisa. Não sei dizer exatamente do que ele se referia. Isso dá uma Esse ponto que você comentou da questão visual, na verdade, ela é super importante, particularmente no governo. O governo não usa o termo acessível, só para vocês saberem, usa o termo desenho universal. O desenho universal, na verdade, é um livro que ele usa um único formato, no caso do PUB3, que atende tanto ao deficiente quanto ao não deficiente, ou seja, uma única solução que atende uma número de pessoas. Assim como a gente entra nesse prédio, tem uma rampa, o cadeirante entra aqui, o cara que anda também entra. A ideia do governo, na verdade, é atender esse tipo de público. Então a gente tem, sim, na verdade, um cuidado visual de atender o máximo possível próximo do projeto gráfico da Open Press, preservando cores e fundos de boxes, coisas do gênero, óbvio que respeitando as questões do público-alvo geral, incluindo a dislexia, por exemplo, e o daltonismo, entre outros casos. Ok, basicamente era só para deixar claro, porque eu não entendi porque teve esse comentário que o livro de governo em pub ele é inelegível. Na verdade, eu entendo que seja completamente legível. E a diferença de produção, na verdade, ela não existe entre o livro de mercado e o livro didático. Eu acho que o livro didático tem as suas particularidades, que ele é um livro complexo do ponto de vista visual. Você tem que construir isso para construir o digital. Mas uma obra acadêmica, eventualmente, é tão complexo ou mais quanto. Eu te produzi um livro de cálculo agora, em EPUB, ele é mais complexo que um livro didático. Você tem um zilhão de fórmulas, de caixinhas e por aí vai. E a gente não pode esquecer que uma fórmula num livro em desenho universal tem que ser descrita. Então, cada formulazinha tem uma descrição para que uma pessoa deficiente ela simplesmente não seja dita ali. Isso é uma imagem. No nosso caso em particular, é uma HTML, mas poderia ser uma imagem, no caso teria que ter uma descrição. Tá bom, sobrada. Desculpa, tá? Não, imagina. É só fazendo uma complementação, e algo interessante também é que no EPUB 3.1, com a adoção do esquema.org, você agora consegue diagramar os EPUBs e falar se esse EPUB ele é para aluno ou para professor. A versão de professor normalmente é toda comentada, né? E isso você pode regular o seu sistema, dependendo de onde esse EPUB tá disponível, para se é um perfil de professor que está acessando aquele conteúdo, ele vai acessar o EPUB 1. Se é um aluno que está acessando esse conteúdo, ele vai baixar o EPUB 2. Então, você consegue fazer esse jogo. E outra informação interessante é que naquele Content OPF, ele é baseado em metadados de Dublin Core. E como a gente fala muito de Onyx ele é o formato oficial para interoperabilidade de dados e tal, a pergunta que fica, pelo menos que eu sempre fiz, foi por que já não colocaram o Onyx no EPUB para estruturar os dados, né? É justamente porque o formato EPUB ele não é somente para livros, então ele é para qualquer tipo de publicação. Aí, quando você utiliza um formato Dublin Core, você está universalizando isso. Você consegue descrever qualquer material. E se você coloca o Onyx, já não. Aí você está restringindo somente a livros. Amanda, é impressionante a clareza que você tem da questão tecnológica. Eu conheço muitas bibliotecárias, mas você realmente é um ponto fora da curva. Eu já, não é novidade, já ouvi isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses aspectos na organização e no consumo de informação em bibliotecas. Certo. Eu acredito que as bibliotecas ainda estão caminhando para poder fazer o uso desse tipo de tecnologia. Então, a gente pode definir que tipo de biblioteca você se refere. Existem as bibliotecas físicas, né? Onde ainda tem os seus sistemas próprios, de você ir lá pesquisar o acervo da própria biblioteca. Tem, dentro da biblioteca física, uma pesquisa dos acervos digitais, onde cada biblioteca faz a estruturação dos dados da sua própria maneira. Então, algumas ainda utilizam MARC, outras utilizam uma forma X de só identificar título, autor, muito simples. Um comentário, repositórios institucionais de editoras. Você entra lá, os dados, por mais que os softwares de repositórios, eles te deem a opção de você colocar mais metadados, eles ainda utilizam só o básico. Você entra, tem título, autor, ano e clica aqui para baixar o PDF.
né? Então, agora, se a gente fala de biblioteca eletrônica, de biblioteca digital, vou te dar o exemplo do Cielo porque eu estou mais familiarizada. Mas a gente tem sim uma preocupação em fazer o arquivamento desse dado e não somente as informações bibliográficas que identificam ele, mas fazer a identificação do conteúdo. Por isso que os periódicos... os artigos de periódicos, eles estão todos estruturados em XML, para poder ter uma exata identificação semântica de cada elemento de um artigo de periódico, né? Então, assim, depende. Tem várias realidades. Tem bibliotecas que não utilizam muito a descrição, o uso desses metadados. Tem bibliotecas que sim, que se preocupam e dão uma maior leque de pesquisa para o usuário. E tem bibliotecas digitais que essa sim, se não for preocupada com o dado que ela está indexando, ela terá sérios problemas. Está respondido? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta sobre os metadados e você expandir essa inserção de metadados. Você comentou de colocar no primeiro elemento, qual é o nome do arquivo? Do Content OPF. Isso. Então, todas as informações que você coloca de autor, dados de publicação, eu não sei se existe um movimento, se isso é possível ou se alguém já está fazendo de ampliar esse tipo de marcação para dentro do conteúdo das publicações. Por exemplo, você colocar num livro, você marcar os personagens, você marcar locais, você fazer certas marcações para que depois você possa utilizar isso de uma forma mais completa para talvez gerar um gráfico ou uma coisa mais ampla. Sim, não existe um movimento onde alguém oriente para fazer dessa forma, mas pela questão do uso do HTML, sim, quem é mais preocupado com o conteúdo, de que forma você está estruturando, você tem como fazer esse tipo de coisa em tags que ficam, de certa forma, escondidas ali no arquivo, né? Ou até mesmo da forma que o Horácio mostrou, de utilizar aquela função de notas em pop-up para você complementar a informação do personagem, enfim. Não existe um movimento onde oriente para fazer dessa forma, mas quem já se atentou a essas possibilidades e enriquecimento do arquivo que você está produzindo, aí sim, a pessoa já começou a utilizar dessas estratégias. Você falou que hoje, quando você está usando descrição no código, fórmulas, esse tipo de gráficos, isso para você chega em imagem, né? Você não está usando nenhum tipo de marcação, metadados, ainda disso. Isso vem para você sempre em imagem, né? Sempre em imagem. E o que a gente faz? A gente pede da editora o PDF completo. O PDF, normalmente, ou ele vem com a informação da tabela já no próprio PDF como imagem, e aí a gente faz uns milagres para a Giovana ali, que ela normalmente tem tabelas que ela digita, informação por informação, para a gente poder ter esse cuidado em colocar em formato texto. Então, tem vezes que a gente recebe que é um mega de um trabalho. Essas tabelas coloridas, acho que foram desse tipo. Essas tabelas coloridas que eu mostrei, estavam todas em imagem no PDF, teve que digitar ali a informação, tudo bonitinho. Os gráficos, a mesma coisa. Só que o que a gente faz? Tenta, no máximo, colocar a informação que der em formato texto, e a gente tem classes para identificar as imagens, tabelas. Então, tudo isso é marcado no nosso HTML, através das classes. Então, é outra coisa também. Se um dia eu quiser dar um find na minha base e descobrir quantas imagens eu tenho, eu consigo por conta dessas tags. Porque, para matemática até tem um HTML, mas o suporte ainda é incipiente. Você viu o Google não aceita, tá lá na página. Nem leitores nem leitor de tela e nem reader também, pouquíssimos aceitam. Por exemplo, nossa solução para esse tipo de coisa, para matemática e tal, a gente mandava vir em LaTeX essas coisas, porque a gente falou assim, eu não sei reconhecer essa fórmula, você me manda isso, eu transformava isso, tinha uma conversão para SVG, e daí do SVG a gente colocava até meta tag no SVG para ficar mais ou menos legível, né? E mesmo
mesma coisa para coisas de biologia e química que tem látex, tem 40 anos de látex, dava para fazer esse tipo de coisa. É assim que a gente faz, né? Tudo Látex, né? Porque, mas isso é um problema que uma hora vai ter que ser resolvido, porque senão você vai ter que ficar descrevendo fórmula para sempre, né? Como imagem é um negócio complicado. Né? Sim, até ter suporte de tudo isso é um longo caminho, né? A gente está caminhando. Por mais, assim, que o EPUB ele te deixe colocar essas coisas dentro do arquivo, o grande problema é depois o seu arquivo não ser compatível com o formato que as lojas leem, né? Então... Mais alguma pergunta? Bom, mano, então, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigada. Beleza. Bom, foram 2 dias intensos, né? Cheio de muita informação, muito material, bastante conteúdo. Foi muito legal poder compartilhar, acho que não só com as pessoas que falaram aqui, né? Mas a gente poder ter conversas, fazer um networking e conhecer gente nova interessada nesse tema e nessa tecnologia do EPUB. Então, antes de encerrar, né? Da gente encerrar o nosso dia, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela participação. Eu sei que não é fácil conseguir 2 dias da vida corrida de vocês, né, tanto os palestrantes, né, como as pessoas que estão aqui participando, conseguir separar 2 dias da correria, né, especialmente do mercado que a gente vive. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Um agradecimento especial a todos os palestrantes, né, que também tiveram um belíssimo trabalho de trazer um conteúdo relevante para essas discussões, preparar material, trazer exemplos, né? Agradecer ao Google, né, por ter cedido o espaço para a gente poder fazer esse workshop, né? Esse que é o primeiro workshop que eu imagino de outros que vão surgir, né? Agradecer também o pessoal da equipe de eventos, né, que ajudou a gente bastante com toda a organização, toda a logística, né? Eles ficam ali, eles sempre aparecem na hora que ninguém está vendo aqui para poder ajudar a gente, para poder fazer as coisas funcionarem do jeito direitinho. Toda a equipe do CEWeb, né? Que organizou, especialmente a Selma e a Amanda, que deram um suporte muito grande assim, para fazer esse workshop acontecer de verdade. E, bom, o que eu queria deixar aqui para encerrar era deixar esses QR Codes aqui, que são os links do que a gente reforçou muito, de um trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil, que é um QR Code do link do Community Group, do W3C, que ele é aberto para todo mundo. A gente queria convidar cada um de vocês a poder participar e poder colaborar com esses grupos. A gente espera, depois dessa reunião, poder estender essas discussões, trazer novos projetos. No almoço também, a gente conversando, já surgiram até várias ideias do que pode se surgir além desse próximo guia, desse guia de EPUB, né? Quando a gente concluir esse guia, o que a gente pode fazer, quais seriam os próximos passos, mas que a gente também possa colocar a nossa realidade, isso que a Amanda e o Fernando colocaram aqui, da dificuldade que é de você, que o Horácio também colocou, da dificuldade que é você colocar um conteúdo em uma loja de forma compatível, que todo mundo consiga entender aquele mesmo conteúdo. Então, a gente tem uma realidade muito peculiar que seria importante a gente poder levar isso para uma discussão internacional. E para isso também deixar o link do guia do EPUB para que vocês possam ajudar a construir esse guia. Eu acho que aqui tem gente com expertises diferentes, eu acho que cada um com um ponto de vista, e acho que ele é muito válido, esse ponto de vista de cada um de vocês é muito válido para isso. Então, mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês por terem participado.
Isso, por último, só para encerrar, eu queria chamar aqui todos os palestrantes, para pelo menos a gente tirar uma foto aqui na frente do palco. Eu sei que tem alguns palestrantes que já foram embora mais cedo, que não, a Gabriela também, que estava aqui ontem, não pôde vir, mas pelo menos para a gente manter um registro dos palestrantes que estão aqui nesse último dia. Vocês podem... Você tira uma foto para a gente, Everton? Seu rosto. Sua representante. Talvez a gente venha um pouco Pra cá. pra frente, para não ficar no seu Sério? Você pode ver o estado? Ah, tá legal, né? E mais uma vez, gente, a gente está disponível aqui, vocês têm o contato de todos os palestrantes aqui, os nossos contatos também, a gente já mandou e-mail para vocês diversas vezes, então a gente está aberto a conversar e ouvir sugestões e até comentários sobre esse workshop. Então, mais uma vez, muito obrigado. E também aqui a gente tem um tempinho para a gente poder ficar por aqui e bater um papo, se a gente quiser. Mas por hoje, infelizmente, o workshop já está encerrado. Mais uma vez, muito obrigado.